O vídeo que você vai assistir agora é uma intervenção de PNL com a Cleonice, ou Nice, no qual eu aplico a cura rápida de fobia. A Nice me procurou pedindo ajuda porque ela estava sentindo uma certa dificuldade com relacionamentos conjugais. E você vai ver mais em detalhe agora no vídeo como que eu apliquei, como eu descobri qual a melhor ferramenta para esse momento específico. Note que todas as ferramentas usadas nesse vídeo foram cortadas. A intervenção inteira durou 30 minutos e nesse vídeo ela está em menos de 10 minutos. E elas foram cortadas para que não tivessem todos os elementos, porque este vídeo não é uma aula e nem mesmo um tutorial de como você aplicar sozinho essas ferramentas. É muito importante que você faça um curso para poder aplicar de forma profissional ou terapêutica a programação neurolinguística. Bom vídeo! O que você quer conversar hoje? Sobre a minha, não sei se é dificuldade, se é problema de, eu acho que eu não confio exatamente nas pessoas, ou eu sou insegura, ou, sabe, eu tento me proteger de alguma forma, porque, assim, isso eu tô falando de relacionamento. Porque Relacionamento conjugal. Isso, exatamente. Porque eu passei algumas coisas na minha vida que hoje me afetam para eu conseguir ter um relacionamento com uma outra pessoa. A pessoa chega e tô conversando com a pessoa, tá tudo tranquilo, a coisa tá fluindo, só que a hora que parte para aquela coisa de vamos assumir, vamos namorar, eu passo mal. Tipo assim, dá aquela... Ó, tô falando com você, já só de lembrar já começa a dar uma coisa estranha assim, entendeu? Logo no começo da intervenção, ela já aponta o que é que ela está insatisfeita e gostaria de mudar. Geralmente, comportamentos que as pessoas têm, mas não gostariam de ter, são gerados por aprendizagem, especialmente a aprendizagem rápida, ou seja, um momento de forte impacto emocional que gerou uma aprendizagem, um comportamento ou uma crença inconsciente. Logo na sequência, eu faço mais algumas perguntas para entender detalhes sobre esse comportamento e depois eu passo para descobrir se realmente foi uma aprendizagem rápida e saber como trabalhar ela. E agora deixa eu te perguntar, teve algum caso específico que você acha que pode ter sido o pontapé inicial para esse teu pé atrás? A mentira, você fala? Não, isso de paralisar, né? Seja por causa da mentira, seja por causa do que for, mas, por exemplo, você falou que antes estava tudo ok, você tinha relacionamento sem problema nenhum, e de repente agora você está com essa dificuldade. Teve algum relacionamento, talvez, que foi um pouco mais complicado e por causa desse relacionamento, talvez pode ter desencadeado isso? Eu creio que já faz um certo tempo, porque assim, meu casamento foi sempre mil maravilhas durante 8 anos. Aí, de repente, tudo aquilo que aconteceu naqueles 8 anos parecia que era outra pessoa que estava lá, que não era mais a mesma pessoa. A pessoa que estava comigo se transformou em outra. Eu até procurei tratamento. Quando foi o momento que você percebeu isso? Quando meu filho mais novo nasceu. Foi a hora que ele deu um soco na porta, que eu pedi para ele comprar leite. Ele deu um soco na porta, a hora que ele deu aquele soco, eu falei, opa, nunca agiu assim. E dali pra frente não teve mais jeito. Então, eu fiz algumas perguntas para ter certeza que realmente essa cena era a que havia causado essa mudança comportamental, essa aprendizagem rápida. E também fiz algumas outras perguntas, deixei ela falar um pouco para saber exatamente como utilizar essa cena e utilizar os elementos dela, a própria comunicação dela, no que vem depois. Olha só, a gente pode pensar da seguinte forma, a gente pode pensar que naquele momento você criou o que nós chamamos de fobia. Então, a fobia é um medo exagerado. Você, para deixar o PNL, você já conhece. Você já conhece a fobia. Então, você criou um medo exagerado do compromisso. Por quê? Existe uma justificativa. Você concorda comigo que existe uma intenção positiva. Ou seja, existe um lado bom em você que está buscando proteger você de situações parecidas. Ainda mais que aconteceu 2 vezes depois de novo. Né? E agora, como você já estudou a PNL, você sabe que a fobia, ela não necessariamente está te ajudando. De um lado, ela está te ajudando porque ela está te protegendo de casos iguais, mas de outro lado, ela está te atrapalhando porque ela não te deixa opções. Você gostaria de deixar isso para trás e criar uma nova forma de agir? Apesar dela já ser uma practitioner de programação neurolinguística e já conhecer a técnica, mesmo assim eu expliquei sobre o conceito de intenção positiva, fiz os primeiros passos para a técnica de cura rápida
fobia e então comecei a aplicá-la. Você escolhe entre os filmes ali que você tem para escolher, você escolhe para projetar um filme justamente de quando Ian nasceu. E você começa e coloca esse filme com coragem, com tranquilidade. Você coloca o filme na máquina. Vamos retornar um pouquinho? Respira. Bem, pode abrir os olhos. Essa reação da Nice mostra que ela realmente tinha um forte impacto emocional nessa cena e mostra a importância de se criar, principalmente quem tem pouca prática em programação neurolinguística, em se criar uma âncora empoderadora antes mesmo de começar a aplicar a cura rápida de fobia. Então, neste caso, eu interrompi o exercício e comecei a fazer a âncora de um estado de recurso que fosse funcional para ela. Qual estado de recurso você acha que, se você tivesse aprendido antes daquele dia, você poderia ter vivido aquela situação melhor? Talvez sem gerar esse trauma, sem gerar... Eu acho que se eu reagisse, que eu nunca reagi a nada que ele fez, ou que ele falou, ou que ele deixou de fazer. Que tipo de reação? Tipo assim, ele vinha, falava, xingava, brigava e eu nunca falei nada pra ele. Eu conversava com ele no mesmo tom que eu tô conversando com você, independente da situação, sabe? Algo muito importante numa intervenção de programação neurolinguística é não julgar. Eu particularmente não gosto da palavra reação. Acredito que ela pode indicar coisas ruins para mim. Mas nesse caso, ela, depois explicando melhor o que seria a reação, fazia todo o sentido para aquele momento dela. Apesar disso tudo, reação não é um estado de recurso. A reação é um tipo de ação. Então eu passei um bom tempo conversando com ela para ela conseguir descobrir o estado de recurso que ela precisava. Inclusive, essa parte ela ficou tão longa na intervenção, é a maior parte da intervenção, que eu vou gravar um vídeo específico apenas mostrando como ajudar o cliente a entender o estado de recurso que ele precisa. O estado que a Nice encontrou foi serenidade, e nós criamos a âncora através de modelagem. E agora você acompanha a continuação da cura rápida de fobia. Nós vamos fazer aquele mesmo exercício do cinema, tá? Dessa vez eu vou focar um pouquinho mais na dissociação e também eu vou te ajudar a instalar essa âncora de serenidade naquela cena. E uma última vez, bem rapidinho, de trás pra frente, zup! Tudo bem antes e tudo bem depois. E você serena. Muito bem, pode retornar, abrir os olhos. Hã? Agora, quando você lembra da cena, pensa na cena de novo. Como é que você pensa nela? Como se fosse um filme muito antigo. Um filme muito antigo. Ótimo. De fato, ele faz parte da sua história. Que eu tava assistindo que não tem nada a ver comigo. Legal. Tá. Eu quero que você pense assim. Geralmente, quando as pessoas passam por uma cura rápida de fobia, muita gente pode não associar algo assim como fobia, né? Mas é. A minha segunda. É. Quando alguém passa por um processo de cura rápida de fobia, como você já passou uma vez, às vezes a gente está sem pistas de como nos protegermos daqui pra frente. Antes você tinha uma reação protetora exagerada, que na verdade mais te atrapalhava do que te ajudava. E agora, para que você tenha uma boa resposta de proteção, eu quero que você comece a observar as outras pessoas. Converse com pessoas que podem te dar bons conselhos. Pense como você quer, a partir de hoje, realmente decidir se uma pessoa é boa para você ou não. Para você decidir se realmente essa pessoa é alguém que eu posso confiar. Porque se a gente viver a vida inteira desconfiando de todo mundo, não é bom, não é verdade? Não, é bem desagradável. Ao mesmo passo que é bom a gente também estar, de certa forma, protegido. Se alguém, por um acaso, quebrar nossa confiança, ou melhor, da sua confiança, como que você quer agir da próxima vez? Eu quero agir com serenidade e falar tudo que eu tenho pra falar. Ótimo. Sem eu ficar me sentindo mal pela pessoa ter feito algo pra mim. Legal, ótimo, perfeito. De 0 a 10,
quanto você sente que isso vai fazer uma diferença e você vai ter mais tranquilidade quando você ouvir de novo um vamos namorar? Eu acho que vai ser 10. Ótimo, legal. Show de bola. Mais alguma coisa que você quer acrescentar pra gente encerrar? Eu acho que tá tranquilo. Beleza, se você quiser depois, você já conhece a estratégia de motivação. Se eu reagir todas as vezes como eu reagi com a primeira fobia, não tem defeito. Como é que foi a tua primeira fobia agora? Vamos fazer um testemunho. Como é que foi a primeira vez que você fez? Era a fobia do que mesmo? Altura. De altura. De me pegar no colo. Ah, eu lembrei. Como que você hoje se sente depois de ter feito, agora já faz mais ou menos 1 ano e meio, né? Desde que você fez. Hoje, quando acontece alguma coisa de alguém te pegar no colo, te erguer... Pode te erguer, jogar pra cima, fazer o que quiser.